Olá meus amigos, nessa videoaula eu vou explorar um pouquinho a especificação de quais são os elementos que existem no microambiente, mais objetivamente, como que nós podemos compreender e caracterizar os fornecedores, como que nós podemos caracterizar os canais, tudo aquilo que eu preciso formar, que eu preciso compor ali na integração de várias organizações, ou outros atores que vão de fato possibilitar que as nossas ofertas cheguem até o devido alcance do nosso público consumidor, quais são os nossos clientes, e aí, dando um destaque, se nós estamos falando de gestão estratégica, é imprescindível que eu tenha capacidade também de identificar naquela sociedade, nesse mercado que nós estamos analisando, que nós estamos pesquisando, que eu também consiga identificar quais são os clientes que ainda não são atendidos pela nossa organização. Porque se eu consigo compreendê-los muito bem, se eu consigo identificar qual é um público que nós ainda não atingimos, mas que nós temos plenas condições de atingir, perceba que eu tenho ali uma oportunidade de negócio. E se eu quero, de fato, conquistar o meu sucesso, logicamente, eu preciso ter essa capacidade de explorar, aproveitar as oportunidades que me surgem. Então também eu vou falar dos clientes que não são atendidos, os tipos de clientes não atendidos, os grupos de interesse, mais especificamente, focando aí na discussão dos stakeholders e quais são os tipos de concorrentes, ok? Então, quando nós falamos dos elementos do ambiente de negócio, especificamente do nosso microambiente, tudo começa lá com os meus fornecedores. Eu posso ter fornecedores que vão me abastecer com matérias-primas, eu preciso trazer ali esse tipo de input para viabilizar que a minha organização realmente possa funcionar, Lembrando aí brevemente, a gente tem uma teoria na administração que é muito propícia, muito necessária da gente ter a devida consideração nesse momento de falar de gestão estratégica, de falar de todo o meu ambiente de negócios, que é a perspectiva sistêmica. A proposta lá do nosso grande autor Carl Ludwig von Bertalanffy, que nem era administrador, nem era engenheiro, era um biólogo, cujas ideias puderam ser apropriadas para várias outras ciências, inclusive na administração, quando a gente tem todo o pensamento de início, meio e fim. Então, se eu preciso fazer com que a minha organização funcione, eu preciso pensar no início, todas as condições, toda a infraestrutura, todos os elementos que eu preciso ter ali disponíveis, estruturantes da minha organização, para fazer com que todo o trabalho realmente seja processado, seja realizado, para a partir desse trabalho nós termos de fato o que entregar para o nosso mercado consumidor. Então, eu estou falando, tudo que eu vou abastecer, os meus inputs, tudo que vai acontecer ali na minha organização, os processos de trabalho, as operações, o que vai ser transformado, a transformação, e tudo aquilo que eu vou entregar para o mercado, que eu vou entregar para a sociedade, é o que nós chamamos de output, podendo ser um produto, podendo ser um serviço, podendo ser uma ideia, enfim, algo que a organização faça no seu processo, na sua transformação, para melhor atender uma demanda, uma necessidade ali daquele nosso público, que é o nosso público consumidor, que são os nossos clientes corporativos ou consumidores finais, ok? Então, é mais fácil, até mesmo pensando aí na logística, eu identificar que eu vou ter fornecedores de matérias-primas. Eu preciso manipular algum material para gerar um produto, um bem manufaturado. Acontece que os fornecedores não vão ser apenas de matérias-primas, Eu tenho fornecedor para todo tipo de suprimentos, até mesmo para os materiais de consumo dos meus próprios funcionários, Se eu pensar ali, por exemplo, que o meu funcionário precisa tomar café para estar antenado, para estar ligado, no que ele vai fazer no trabalho, na prestação de serviço, ou até mesmo numa operação de manufatura, Perceba que o meu cafezinho, o meu material de limpeza, de escritório, meu material de papelaria, são recursos, são inputs que eu também preciso para viabilizar que meu trabalho seja realizado. Então esse é um tipo de suprimento que o meu fornecedor, eu vou ter fornecedores específicos que vão ser necessários de estabelecer o contato para garantir o abastecimento, o devido funcionamento da minha organização. Mas também existem fornecedores que prestam serviços para a gente, não precisa nem ser só consultorias, mas que eu posso ter alguns processos terceirizados e manter o foco ali na nossa atividade principal, no nosso core business. Então eu posso ter um fornecedor que realize algum serviço indispensável para o nosso bom funcionamento, que me possibilite ter condições de existir, de funcionar, de fazer meu trabalho. E também existem os fornecedores dos componentes, tudo aquilo que vai ser necessário para a minha infraestrutura, os meus fornecedores de determinados equipamentos, de determinados softwares, para viabilizar que a minha organização realmente, os meus funcionários que trabalham ali, tenham condições de realizar o trabalho.
Então, tudo o que eu preciso, né, para abastecer a minha organização, para fazer com que a minha organização realmente tenha condições de realizar o seu trabalho, né, vai implicar aí num necessário contato com um fornecedor, ok? Então, o nosso canal, né, o nosso ambiente de negócios começa aí, podemos dizer dessa maneira, começa justamente nessas relações com os fornecedores. Além dos fornecedores, a gente também tem que compreender aí os nossos canais, né? Então eu posso ter, por exemplo, imagina que eu sou uma fábrica e eu disponibilizo produtos acabados para o mercado e eu posso ter relações com atacadistas ou com varejistas, né? Atacadistas quando nós vamos vender grandes volumes e as pessoas que vão comprar naquele ponto de venda podem ser pessoas físicas também, não precisam ser só pessoas jurídicas não. Vão comprar grandes volumes, né, para formar pequenos estoques ou grandes estoques. E os varejistas, né, quando a gente disponibiliza o produto aí para o consumidor final, o que é mais usual, né? As lojas, os pontos de venda onde as pessoas vão comprar apenas o que é necessário para o seu próprio pessoal consumo. Mas também existem os canais representados aí, formados por representantes, por promotor de vendas, por vendedores específicos, agentes de vendas, né? É o caso, por exemplo, de algumas, a gente vê muito isso no setor de cosmético, né? Quando a gente tem revendedoras. Perceba, são profissionais autônomos, são pessoas físicas, né, que prestam ali um tipo de serviço, mas que tem uma contribuição estratégica para um canal de distribuição justamente porque são elas que levam o produto, né, até o consumidor final, até um possível comprador. Eu posso ter representantes, né, eu posso ter necessidade até mesmo de terceirizar a minha força de vendas, dependendo da complexidade do nosso tipo de organização. Tenho também a condição de ter matrizes, não ter apenas um ponto de venda. Então, tudo isso, né, é que a gente precisa pensar no nosso canal. Entenda, o canal é todo o acesso para viabilizar a devida compra do nosso consumidor final, do nosso comprador final. Então, eu tenho um canal de marketing, né, para fazer com que aquele nosso produto, aquilo que nós estamos gerando, seja conhecido e acessível para um público consumidor. Eu tenho o meu canal financeiro, né, de pagamentos, então eu preciso ter ali uma intermediação do próprio banco para viabilizar as operações de geração de boleto, emissão de boletos, pagamento de boletos, né, ter o registro que nós já tivemos condições de receber das nossas vendas. Então é um tipo de canal, né. Canal logístico é justamente quando a gente vai fazer toda essa distribuição, né? Então eu tenho lá a minha fábrica numa grande capital, eu preciso abastecer vários pontos de venda que estão distribuídos em todo o nosso país. Então, toda a minha gestão de frotas, né, os caminhões que eu preciso para viabilizar esse tráfego, a gestão das rotas, como que nós vamos melhor aproveitar a capacidade de cada veículo que esteja em circulação ali pelas estradas, né, a duração de cada viagem, a extensão da distância física, né, de um ponto para outro, como é que eu vou aproveitar? Bom, se eu tenho um último ponto que precisa ser abastecido, enquanto o meu veículo está ali trafegando até chegar naquele ponto, eu posso também abastecendo outros pontos, né, intermediários de toda essa distância física. Então, tudo isso eu preciso analisar. E perceba, né, que já são fatores externos. Onde nós teremos outros pontos de venda? Onde nós teremos outros clientes corporativos? Né? Eu preciso acompanhar muito bem isso para saber definir até mesmo as estratégias, até nesse caso específico, de como que eu vou ter uma gestão de frotas, como é que eu vou administrar a aplicação dos meus veículos ali na minha cadeia de logística, né, da maneira mais estratégica possível. Então também preciso pensar nos canais. Além dos canais, né, a gente também tem aí consideração aos clientes. Então, como eu já falei, né, mas só enfatizando, eu posso ter clientes corporativos, quando nós estamos falando aí, né, de consumidores, de clientes que representam pessoas jurídicas, que vão adquirir os nossos produtos, ou até mesmo os nossos serviços, para abastecer o funcionamento das suas respectivas organizações, mas também temos os clientes individuais, que são os consumidores, as pessoas físicas que adquirem para o próprio consumo. Isso já está claro, né? Quando eu preciso estudar a maneira mais estratégica de fazer a minha venda acontecer, né, de viabilizar, de fazer com que, de fato, o nosso público-alvo venha adquirir as nossas ofertas, aquilo que nós estejamos ofertando, seja um produto, seja um bem manufaturado, seja uma ideia, seja um serviço, seja um lugar, enfim, né, tudo aquilo que nós podemos oferecer para o mercado, eu vou ter todo o suporte do marketing, né, da minha equipe de marketing, até mesmo pensando no marketing estratégico, como que nós vamos atrair a atenção do nosso público pretendido, como que nós vamos ter a melhor maneira de atingir a atenção desse nosso público pretendido, o nosso target, o nosso público-alvo. Mas, se a gente está falando de gestão estratégica, né,
é muito interessante compreender que existem também os clientes que ainda não são atendidos, né? São aqueles não clientes. E aí diferentes autores propõem essas classificações. Por exemplo, eu posso identificar ali no meu mercado, né, esses 3 níveis de pessoas que ainda não são clientes nossos. O não cliente de primeiro nível, também classificado como os clientes quase convertidos. O que a gente representa, né? O que a gente consegue identificar nesse tipo de público? É quando nós identificamos uma parcela da população, né, algumas pessoas que já usam os produtos que nós disponibilizamos, que nós ofertamos, mas que ainda buscam soluções melhores. Bom, se são pessoas que estão buscando produtos que nós já ofertamos, né, pode ser que eles ainda não adquiram exatamente os produtos da minha marca. São clientes de outras organizações, né, são clientes do meu concorrente direto, mas são pessoas que revelam ali uma intenção de experimentar outras soluções, experimentar outras marcas, experimentar outras alternativas. Se eu consigo identificar, por exemplo, que o cliente do meu concorrente não está plenamente satisfeito, ele não é um cliente fidelizado estritamente às ofertas do meu concorrente, perceba que ali eu tenho uma oportunidade de mercado, né? Se eu consigo perceber que ele tem alguma queixa, que ele tem alguma necessidade que ainda não está devidamente atendida, a minha organização pode perfeitamente atender a essa necessidade que ainda não está plenamente atendida. Esses são os clientes que nós chamamos aí de primeiro nível, né, os quase convertidos. Outra classificação são os não clientes de segundo nível, também classificado como refratários, né? São aquelas pessoas que não querem ou não podem consumir o que é oferecido e aí eles vão buscar opções alternativas, né, soluções alternativas. Esse é o tipo de consumidor que está constantemente buscando produtos substitutos, né? Não estão buscando produtos similares, mas quando vê lá, eu não tenho condição de comprar esse tipo de produto, eu posso optar por uma marca, ou eu posso optar por um outro tipo de produto que, de algum modo, atenda ao tipo de necessidade que seja atendida, né, por essa marca específica, então eu vou buscar outras possíveis soluções, tá? Ah, eu não tenho condições de comprar um computador de última geração. Bom, eu posso tentar optar por outras marcas, né? Eu posso tentar optar por um modelo um pouco mais simples, ou eu posso substituir, ao invés de comprar um computador, comprar um notebook, ou comprar um tablet, enfim, né? Existe uma possibilidade de produtos serem substituídos. E o terceiro nível é o que nós chamamos de clientes ainda inexplorados, né? São aqueles que ainda não foram considerados pelas empresas que existem no mercado. E aí, quando nós conseguimos identificar, né, que no mercado ali existem esses clientes inexplorados, isso é dar um grande pulo do gato, né? É quando a gente percebe que uma parte da população ali demonstra um tipo de interesse, demonstra um tipo de necessidade que nenhuma empresa, nenhuma marca ali ainda consegue atender, né? É aquela demanda, é uma necessidade que a população tem, mas que nenhuma empresa ainda está lançando uma devida oferta para atender a esse tipo de necessidade, né? Vou tentar exemplificar um pouquinho, vou viajar um pouco para exemplificar isso, mas imagine, por exemplo, né, se nessa condição de agora estamos em isolamento social, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, né, nós estamos aí vivendo isolamento social por causa do coronavírus, imagina que eu preciso modificar algum padrão de consumo, por exemplo, de uma nova medicação, né, uma nova solução alternativa de saúde, né? Eu não quero ir para um hospital, por exemplo, porque eu não quero ter risco de exposição ao vírus, de possíveis pessoas que estejam internadas. Ok, então alguma organização da área de saúde pode criar uma alternativa estratégica. Olha, a gente tem condições de formar uma equipe, embora isso exista, né, mas estou especificando uma outra condição também, a gente pode formar uma equipe móvel que vá prestar atendimento domiciliar, que tenha toda uma infraestrutura que um hospital tenha. Estou viajando, mas sei que isso também já existe, mas esse é um tipo de condição que a gente consegue perceber claramente, né, que eu fui um empresário, um empreendedor que conseguiu justamente dar o pulo do gato de atender uma necessidade de clientes ainda inexplorados. São pessoas que podem ser aptas a serem fregueses desse tipo de oferta, né? Existe ali uma demanda que não está efetivamente atendida e aí eu consigo aproveitar essa oportunidade de atender a esse tipo de necessidade. E também existe a classificação aí dos clientes que são potenciais. E aí são termos bem esquisitinhos, né? Mas só para apresentar esses conceitos, a gente tem o undershoot customers, né? E os overshoot consumers, desculpa.
Então, os undershoot customers são aqueles clientes que eles estão dispostos a pagar pelo que seja apresentado ao mercado. São aquelas pessoas que querem, né, que gostam de explorar inovações, ainda que paguem mais caro por isso, tá? Contanto que aquele produto inovador ofereça alguma sofisticação, né, tem uma melhor solução ali para as suas demandas, para as suas necessidades. Então, os undershoot customers são exatamente aquele público, né, específico que tem um maior poder aquisitivo ou, independente de ter um poder aquisitivo, aceita pagar um pouco mais caro por alguma oferta que seja inovadora, que seja uma novidade. Então eu já tenho uma condição aí de ter uma certa confiança. Se eu vou lançar um produto novo, que não existe ainda no mercado, né, e eu consigo traçar esse perfil numa determinada parcela ali da população, é interessante, é estratégico já divulgar nossa nova oferta para esse público, porque eu já sei que eles têm uma maior tendência a aceitar a novidade. E os overshoot customers, né, são aqueles que são acostumados com o padrão de produtos ou serviços que já existam no mercado, né, que eles já consomem e que não estão dispostos a pagar por melhorias adicionais. Então, se eu vou analisar a concorrência, se eu estou tentando entrar no novo setor, numa nova área, né, no novo ramo do mercado que nós ainda não conhecemos, mas que já exista, eu posso observar, né, posso pensar estrategicamente aí na ideia de tentar lançar os nossos produtos, as nossas ofertas a preços um pouco mais acessíveis do que o que os concorrentes já estão acostumados a adotar. Principalmente, né, se é um setor, se é uma indústria que já é ocupada, que já existem outras organizações atuantes ali naquele setor, naquela área de atuação, mas eu particularmente tenho condições, consigo oferecer o mesmo produto a um preço um pouco mais acessível, não tenho prejuízo com isso, logicamente, porque o preço final do produto tem que cobrir todos os custos que nós vamos ter investido ali para gerar aquele produto, logicamente, né, para lançar aquela oferta. Então, se eu vejo a possibilidade de lançar um produto que já tem uma referência no mercado, de ser disponibilizado a determinado preço, mas a gente consegue fazer as nossas ofertas, particularmente a preços mais acessíveis, eu posso então explorar esse tipo de cliente potencial, os overshoot customers. E, além de falar dos fornecedores, do canal e dos clientes, né, a gente também precisa ter consideração aí com os nossos stakeholders, né? Então, tem grupos de interesse, comunidade financeira, como exemplo de possíveis acionistas que possam vir a investir para garantir um funcionamento mais estratégico, até mesmo uma sobrevivência maior para a nossa organização. O que esteja circulando ali na mídia sobre a reputação da nossa marca, algumas decisões, né, de governos, principalmente governos locais, algumas reivindicações ou manifestações apresentadas por ONGs, que talvez impliquem numa necessidade de revermos alguns dos nossos processos, como que os nossos vizinhos, a comunidade local, percebem as nossas ofertas, qual é a opinião desse público em relação à nossa marca e, quando possível, né, ter um conhecimento de uma maneira geral de como que os cidadãos estejam percebendo ali qual que é o conceito, né, que a nossa marca repercute na sociedade. E aí, sobre isso, eu preciso chamar a atenção para dois conceitinhos, né, que são conceitos próprios do marketing, mas que são conceitos estratégicos, tá? Só fazendo um breve gancho aqui. Quando a gente fala da opinião da sociedade de maneira geral, né, o marketing vem dizer que uma boa reputação de uma organização pode ter uma conquista, né, do share of mind. O que significa share of mind? Se eu traduzir ao pé da letra, seria fatia da mente. Da mente de quem? Da mente do consumidor, né? Então, por exemplo, se eu quero ter uma reputação estratégica, eu quero que a minha marca tenha um destaque estratégico no mercado, né? Eu posso analisar qual que é a posição que nós ocupamos no imaginário coletivo, no imaginário social, né? Como é que a maioria das pessoas pensa a nossa marca. Como o caso, por exemplo, aqui no Brasil, especificamente no Brasil, a gente tem a disputa direta, né, entre Coca-Cola e Pepsi, né? E não sei se você já parou para perceber, mas os anúncios da Pepsi se apoiam justamente nessa condição de share of mind, como que a marca está posicionada na mente do consumidor. A gente sabe que o brasileiro, massivamente, né, na sua grande maioria, prioriza a Coca-Cola. Então a Pepsi é a segunda escolha, né, é a segunda opção. Exatamente por causa dessa condição de não ser a primeira, né, o slogan da Pepsi hoje no Brasil é pode ser bom, pode ser Pepsi. Então assim, a Pepsi, ela já sabe que ela é a segunda escolha, ela não é a primeira, não é a que está no ranking, né, mas ela também pode ser boa. Isso é aproveitar da forma como nós somos percebidos, né, como que nossa marca está posicionada na mente do público consumidor. Agora,
Quando a gente conquista, né, uma considerável fidelização do nosso consumidor, nosso cliente ele não vai adquirir produtos concorrentes porque ele realmente gosta da nossa oferta especificamente, né? Aí é um outro conceito estratégico do marketing, que é o conceito de share, também significa fatia, of heart, ok? Que significa, né, a fatia que eu tenho, né, no coração dessa pessoa. Fazendo aí uma analogia, fazendo aí uma metáfora com a paixão, né, com a prioridade, a fidelidade, né, o quanto o nosso público gosta muito mais do nosso produto, da nossa oferta e nem cogita experimentar um produto concorrente, né? Então, quando eu penso, né, quando eu vou fazer uma pesquisa, como que nós estamos sendo percebidos aí de uma maneira geral pela nossa população, pelos nossos cidadãos, eu consigo ter essa delimitação. Qual que é o posicionamento que nós temos no Share of Mind e se de fato nós realmente consolidamos o nosso Share of Heart. Bom, e para fechar, né, o último elemento aí do microambiente, né, o último elemento desse ambiente de negócios, a gente também tem que considerar a indústria, né, qual é o tipo de concorrente que nós temos. Se são concorrentes diretos ou se são concorrentes indiretos. Os concorrentes diretos é quando nós temos duas ou mais empresas que estão oferecendo o mesmo tipo de produto, a mesma categoria de produto, que atendem, né, lançam ali para um mesmo público consumidor os mesmos benefícios, né, e por isso, então, eles vão tentar se diferenciar no preço, na fórmula do produto, né, na maneira de distribuir esse produto. Caso aqui do Brasil, por exemplo, da Coca-Cola, né, que tem aí a concorrência direta com o Guaraná Antártica, ok? E os concorrentes indiretos é quando nós temos duas ou mais empresas que lançam produtos diferentes, mas que oferecem benefícios comuns, né? E que podem disputar a atenção de um mesmo público consumidor. Como o caso, por exemplo, da Coca-Cola, que é um refrigerante, versus chá gelado. São produtos diferentes, não são concorrentes diretos, mas que estão disputando ali o mesmo público consumidor, justamente porque estão oferecendo um mesmo benefício, né? A satisfação de um mesmo tipo de necessidade, ok? Então, atente-se a isso também, principalmente a esse fator, tá? Quando nós falamos de concorrência, eu tenho concorrentes diretos, empresas diferentes, lançando o mesmo tipo de produto para atender o interesse e a atenção de um mesmo público consumidor. Concorrentes indiretos, empresas de produtos diferentes, não são produtos semelhantes, mas que estão disputando a atenção de um mesmo público consumidor. E aí, logicamente, né, eu preciso ter a consideração com os comportamentos, as preferências do meu público consumidor, justamente para garantir que nós vamos conseguir ter um desempenho estratégico nesse mercado, tanto que a gente precisa pesquisar e conhecer todo esse mercado, todo esse ambiente de negócios. E eu espero que a especificação, né, desses elementos do ambiente de negócios tenha ficado claro aqui com a apresentação desse meu vídeo. Muito obrigado pela atenção e muito obrigado por me assistir.